Cristo, amém? Amém. Nesta noite de quarta-feira, estou aqui para estar adorando este Deus maravilhoso. Vou estar fazendo de início uma oração para poder estar entrando abençoando o seu lar, abençoando as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Vamos estar orando, você que está aí no seu lar, que vai assistir, que vai ouvir, que Deus venha falar poderosamente com você nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Vamos. Senhor meu Deus, meu Pai, Senhor, eu me encontro aqui diante de Ti, na Tua presença, Senhor, me entregando, Senhor, a Ti, para fazer o Teu querer, Senhor. Vem entrar em cada lar, vem falar o coração de cada um das famílias, vem, Senhor, habitar em nossas vidas. Glória a Deus. E tirando tudo aquilo que não pode de Ti, coloca Tuas mãos sobre nós, Senhor. Recebe a nossa adoração, o nosso louvor sincero de coração diante de Ti. Glória a Deus. Também queremos agradecer, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem realizado em nossas vidas, por estarmos aqui, Senhor, com vida, podendo falar o Teu nome, podendo exaltar o Teu santo nome. Nós Te agradecemos desde já. Nos abençoa, Senhor, esteja conosco nesta noite. Abençoa, Senhor, cada lar, cada família, cada vida. Senhor, vem de encontro conosco para realizar aquilo para o qual o Senhor nos chamou, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Da parte de Deus, que é maravilhoso, que vem primeiramente para a minha vida, para me ensinar, e depois da sua, a excelência do adorador, a excelência daquele que serve ao Senhor em espírito e em verdade. Pois neste momento em que esta pessoa está passando pela prova, ela vai dando a glória a Deus. Nós temos que adorar o Senhor. Amém. Vamos passar pela prova, dando glória a Deus. É possível passar pela prova, dando glória a Deus? É possível sim. Está assistindo a Flávia Siqueira, que Deus te abençoe. O irmão André Ferreira, que Deus te abençoe nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Eu quero estar fazendo aqui uma oração rápida para estar trazendo esta palavra. Amém? Vou estar orando e estar trazendo esta palavra, que é um ensinamento para a minha e para a sua vida, que o Senhor traz neste momento, nesta noite. Louvado seja Deus. Vou estar orando ao Senhor, me apresentando novamente em sua presença. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu estou aqui diante da Tua presença para Te pedir, Senhor, vem me usar como instrumento nas Tuas mãos para levar a Tua palavra. Que esta palavra, Senhor, vai de encontro em cada coração, fazendo um efeito profundo, Senhor, que venha diretamente do trono do céu, usando a minha vida, Senhor, para abençoar vidas. Que eu possa ser uma árvore frutífera, que eu possa me trazer frutos para o Teu reino, fruto para as vidas que necessitam da Tua palavra, que necessitam de Ti, pois nós precisamos de Ti em todos os momentos, Senhor. Senhor, o Senhor não se faz necessário tanto de nós, mas nós precisamos de Ti, assim como o ar que nós respiramos. Nós precisamos da Tua misericórdia, do Teu amor, da Tua presença sobre as nossas vidas. Tem compaixão de nós, cuida de nós, guia-nos, Senhor, no Teu caminho, dá-nos sabedoria, Senhor, uma sabedoria espiritual, uma sabedoria divina, que vem de Deus, não aquela sabedoria que veio de Salomão, que o Senhor deu a sabedoria, mas ali ele veio a se perder. Ele veio ali, por causa da sua sabedoria, ele veio a crescer, a alterar
o seu coração de soberba, de querer apresentar-se como alguém mais alto do que o Senhor, passando a vir a praticar o pecado que o levou à ruína. Senhor, que nós não venhamos ter essa sabedoria, não, mas que nós venhamos ter uma sabedoria. Pode ser simples, mas que nós possamos entrar no reino dos céus, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Falei aqui um pouquinho da sabedoria de Salomão. Muitas pessoas querem ter uma sabedoria. Eu desejo ter a sabedoria, quem não deseja ter a sabedoria? Mas eu não desejo ter a sabedoria de Salomão, pois ali Salomão se perdeu. Creio que ele perdeu até a sua salvação, pois passou a adorar ídolos, a servir a ídolos. Aí, a partir para a idolatria. Me lembro até do jumento de Balaão, sempre me lembro dessa passagem. Quando o homem ele é teimoso, quando o homem ele é duro de coração, Deus tem que abrir a boca do jumento para falar, para poder libertar ele de algo mal, da morte, pois ali o jumento viu o anjo com a espada na mão, porque se passasse dali era morte na certa. E o jumento teve que abrir a boca para ajudar aquele homem. Então eu prefiro a sabedoria do jumento, mas não ir para o inferno do que ter a sabedoria de Salomão. Pois ali o jumento estava salvando a vida daquele homem e salvando a sua própria. Vejam, ele teve a visão do anjo do Senhor, enquanto o homem não teve, por sua total ignorância, sua total soberba, sua total carnalidade, assim não podendo ter uma visão espiritual. Mas eu quero nesta noite estar trazendo uma visão espiritual da parte de Deus. Aleluia. Para a minha e para a sua vida. Quero trazer na palavra do Senhor, se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, Atos 16, versículo 16. Eu quero trazer como um título nesta palavra: é possível adorar a Deus acima de tudo? Adorar a Deus no momento de dor, no momento de aflição. Muitas pensam que não é possível adorar a Deus acima de uma prova, acima de um sofrimento. Mas eu quero te ensinar nesta noite que é um engano, que é uma mentira. Sim, é isso que eu estou dizendo. É mentira. Muitas pessoas podem dizer: pois, eu quero ver que se o seu pai morrer, sua mãe, seu filho morrer, se você estiver enfermo, se a morte passar sobre a sua vida, se você passar no vale da sombra da morte, eu quero ver você adorar a Deus. É possível adorar a Deus acima de tudo? É possível, e eu te mostro dentro da palavra de Deus, porque eu tenho algo para passar para você, que é possível adorar a Deus. Sim, neste momento quero te trazer a memória de Jó. Jó lhe perdeu todos os seus filhos. Você que é pai, que é mãe aí, se você viesse a perder os seus filhos, pode ser você, não sei, eu adoraria o Senhor, outros não adoraria. Creio que muitas pessoas não adorariam. Perder a saúde, perder a casa, perder a riqueza. Pois Jó, ele perdeu tudo completamente. Os seus filhos ali morreram. Jó perdeu a sua riqueza.
Jó perdeu tudo quanto tinha, até a sua saúde. E o que é que a mulher de Jó chegou diante dele, assoprando pela boca do inimigo, falou para Jó: amaldiçoa este Deus e morre. E Jó respondeu para ela, porque Jó não deixou de ser fiel perdendo o filho. Jó não deixou de ser fiel perdendo a riqueza. Jó não deixou de ser fiel perdendo a saúde. Jó não deixou de ser fiel estando em pleno sofrimento de corpo e alma. Ele não deixou de ser fiel a Deus. Ele adorou a Deus acima de tudo. Ele perdeu seus filhos. Ele poderia falar: eu não vou adorar a Deus. É verdade. Ele poderia, a mulher chegou diante dele e falou assim: amaldiçoa este Deus e morre. Jó respondeu assim: eu posso receber o bem de Deus com prazer e o mal não? E ali ele não renegou a Deus de maneira nenhuma. Ele falou: Deus me deu, Deus tomou, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero que Deus procure esses verdadeiros adoradores. E eu levo para um lado bem mais forte, bem mais impactante, para pegar as pessoas que são pai e mãe, ou pai e mãe, né? Um lado ali bem sentimental, uma ligação ali bem profunda, que é algo de que você, sendo pai, sendo mãe, hoje você perde os seus filhos, já perdeu seus filhos e suas filhas, e adorou ao Senhor. Você adoraria ao Senhor? É algo impactante, sim. Ali ele perdeu a sua saúde, ele continuou adorando ao Senhor. Glória a Deus. Eu estou indo no profundo mesmo. Eu estou indo ali no profundo do seu coração de pai e de mãe. Estou indo ali no seu profundo de saúde. Estou indo no profundo. Porque Deus, quando procura os verdadeiros adoradores, Ele vê essas qualidades se você adora Ele acima de tudo. Porque já poderia dizer para essa mulher: sabe que você tem razão. Deus tirou nossos filhos, metade de nós. Metade de nós que saiu de dentro de nós. A nossa razão de viver era nossos filhos. Deus foi lá e tirou. Deus tirou minhas riquezas. E agora eu estou cheio de lepra. Estou agonizando, sofrendo. Você tem razão. Eu vou amaldiçoar este Deus e vou morrer, pois estou sofrendo. Pois não tem, eu acho que nem o sofrimento da minha própria carne dói mais do que ter perdido os meus filhos. Eu odeio este Deus. Eu vou amaldiçoar ele e vou morrer. Mas já não fez isso. Então existe sim pessoas que adoram a Deus no momento da morte, no vale da sombra da morte, no momento de dor, no momento de aflição. Aí você pode dizer: ah, mas você não é mãe, você não sabe. Mas eu quero te dizer que acima de ser pai ou mãe, que acima do ar que eu respiro, que acima da vida, existe um Deus da eternidade. Este Deus que temos que manter uma fidelidade, que você tem que ensinar o teu filho e a tua filha. Que se você servir ao Senhor, não é garantia de salvação para os seus filhos. Que você tem que ensinar eles a buscar a salvação, pois é algo individual. Naquele grande dia, não vai ter desculpa, não vai ter, meu filho, Senhor, não manda para o inferno, não. Ou o pai, ou o filho vai dizer: Senhor, é meu pai. Não manda não, ele é meu pai. Então ninguém nasceu aqui de uma árvore, não. Você nasceu de uma árvore? Não, eu nasci lá do útero da minha mãe. Eu vou querer ver minha mãe para o inferno? Claro que não. Aí
minha mãe vai querer ver eu indo para o inferno? Claro que não. Mas uma coisa eu te digo de certeza, que se você não servir a Deus, sendo pai, mãe ou filho, ou não tendo filhos, se você não tem, eu não sei, você que é estéril, você que não tem filho, eu não tenho filho, mas uma certeza eu tenho, que se eu não adorar este Deus, naquele grande dia, não vai ser o meu marido que é pastor, que vai dizer, não manda minha esposa para o inferno, não. Vai depender de mim a minha salvação. Você está compreendendo? Eu estou entrando no profundo do seu sentimento para você compreender a palavra de Deus nesta noite. Então não vai ter mimimi, choro, se joga. Uma coisa que eu aprendi, eu fui uns 3 anos para ficar lá morando no cemitério. A sua esposa, o seu filho, o pastor, quem dizia que te amava, não vai ficar lá não. Vai lá ser sepultado no teu corpo e todos vão embora. Agora continua o quê? Agora é só você e Deus e ninguém mais. Então nós temos que preparar o nosso espírito para esse grande dia. É o dia da morte que virá para todos nós. Não adianta fugir, não adianta. A irmã Lúcia, querida, está assistindo, que Deus te abençoe. Luciano, o irmão Luciano está assistindo, que Deus te abençoe. Então eu quero dizer aqui, eu quero falar algo que eu vivi. E eu creio que muitos já viveram. Não é o meu esposo. Ele vai embora se eu partir. Eu vou lá, ele vai embora. Meus filhos vão morar lá no cemitério. Eu vou ficar aqui. Eu vou morar aqui. Aqui no cemitério está meu pai. Meu pai está aqui, está enterrado. Meu avô que me criou foi enterrado. Nem os ossos estavam mais lá. Tiraram os ossos, queimaram. Então a sua família não vai ficar ali, nem teu filho, nem teu pai, nem tua mãe, nem teus netos. Agora é só você e Deus. Mas enquanto você tem fôlego de vida, adore ao Senhor. Presta atenção, você está vivo, você é jovem, você que está afastado dos caminhos de Deus, adora a Deus acima de tudo. Porque você não sabe o dia nem a hora, não está marcado. O Senhor é como se fosse o dia do arrebatamento. É o momento da nossa partida. E não tem hora, não tem momento. Nós não sabemos. Muitos vão. E nós falamos, nossa, fulano, parece estar bem como morreu dessa maneira. Boa notícia para nós. E a pessoa partiu. Agora é ela e Deus. E a família? Pode pedir? Vai junto? Não vai. Ninguém vai junto. Não adianta você se jogar no chão. Não adianta você chorar, você gritar. Porque a pessoa partiu para a eternidade. Você está entendendo? Então o que nós temos que fazer, o que eu quero trazer é que nós temos que adorar a Deus acima da enfermidade, acima da morte, acima da riqueza, acima da perda do filho, sim, acima da perda da mãe. É difícil, é? Acima da perda do marido, sim. Jó, ele adorou a Deus acima de tudo. Sadraque, Mesaque, Abidinego, quando foi colocada aquela lei lá para se prostrar diante daquele rei, o rei Nabucodonosor, diante da sua estátua lá, eles não negaram o seu Deus, sendo jogado numa fornalha de fogo, ao qual Deus, vendo a fidelidade deles, não deixou queimar nem um fio de cabelo. Uma prova de fidelidade. Já pensou? Pegar o seu corpinho aí bonitinho, né? E jogar lá no fogo, que coisa triste.
você virá pó ali. Então você pode imaginar que a sua vida ela vai embora num piscar de olhos. Mas eu quero trazer em foco aqui, adorar a Deus acima de tudo, no vale da sombra da morte, na angústia, na tristeza, na enfermidade, na morte. Sim, na morte, pois eu já adorei a Deus. Uma vez eu ia morrer no templo da igreja e Deus me trouxe de volta. Existe sim. Muitas pessoas falam assim, não tem como adorar a Deus. Não tem como adorar a Deus no sofrimento. Tem como adorar a Deus. É a prova de fidelidade para com Deus. E aí Deus abre os céus para nós. E eu já passei por isso. Eu já adorei a Deus ali no momento da morte, no vale da sombra da morte. Pois já estive na UTI. 15 dias os médicos não davam chance de eu sobreviver. E eu sobrevivi. Já morri. Deus me... Quase que eu parti. Ali tudo apagou, tudo ficou escuro. Meu rosto eu não sentia mais. O pastor orou em Deus. Ali pela sua bondade, pelo seu amor, pela misericórdia dele, me trouxe novamente. Quando eu iniciei o ministério junto com meu esposo, eu fui abrir um culto ali. Eu era apenas ainda não era nem diaconisa. Agora eu sou uma presbítera. E no mundo espiritual tem um inimigo das nossas almas. E ali de início que eu estava lidando com o mundo espiritual, com as coisas de Deus, eu senti o meu ar ir embora, porque o local era sobrecarregado. E eu falei, Senhor, parece que hoje será o meu último dia, mas eu vou falar algo para ti. Na minha mente eu pensei, eu posso até morrer, mas eu vou morrer te adorando. Ali, irmãos, eu abri a boca e comecei a adorar a Deus e a louvar a Deus, pois eu não tinha aquele grau, né, que Deus tinha me colocado para segurar o mundo espiritual que veio de encontro contra mim para me destruir, pois eu precisava de um auxílio ali, tinha que ter um intercessor por mim. Meu esposo tinha saído para ir buscar alguns irmãos, e eu, por iniciativa, para fazer o ID de Deus, para trazer a palavra de Deus, eu iniciei. Eu coloquei a minha vida ali, coloquei a minha vida à prova, a prova da morte. Mas Deus foi fiel, mesmo eu não sendo diaconisa e nem presbítera ainda. Agora sim, não foi eu que escolhi o presbitério, foi Deus que escolheu para mim. Agora eu consigo me sobressair sobre essa carga de Satanás que vem atacando para matar. Você que ainda não teve essas experiências, eu tive. De muitas vezes a morte quase me levar. E eu adorei a Deus. Eu adorei a Deus quando meu sangue virou quase todo pus. Eu tenho sangue que eu tomei, isso daí é outra coisa que aconteceu na minha vida. Tenho cirurgias, eu adorei a Deus. Eu estou aqui na sala da minha casa, eu ia no médico, acho que estou com leve infecção, mas estou aqui adorando a Deus. Fui ontem no velório, mas estou aqui adorando a Deus. Você sabe por quê? Porque eu estou viva, graças a Deus. Porque eu tenho um Deus maravilhoso. Porque para mim, Jesus para mim é simplesmente tudo. E para você, o que Jesus é para você, para mim Ele é tudo. Porque Ele morreu naquela cruz do Calvário por mim. Então existe uma adoração sim acima de tudo. Esses dias eu senti tanta dor. Eu tenho paraplegia nível T2 em minha perna. Eu não mexo a minha perna. E a dor era tão insuportável que minha perna começou a tremer. Eu falei, eu vou andar de dor. Eu fui lá no banheiro e fiquei sentada e falei, tá doendo demais, Senhor. Até senti um pouco da minha respiração presa, uma fraqueza. E eu falei, Senhor, será que hoje que eu vou partir?
Pois eu te entrego o meu espírito. Ser adorador acima de tudo. Adorar a Deus, sim, não só é quando tem dinheiro, saúde, riqueza, não. É quando falta saúde, quando falta dinheiro, quando falta amizade, quando falta um amigo, quando não tem ninguém, é só você e Deus. Isso é adorar a Deus acima de tudo. Mas eu perdi o meu filho. O teu filho não era teu, foi Deus que te deu e nem quis levar. Quem diz que alguma coisa que é sua? Nada que é teu, porque se você morresse, você levava seus filhos, você levava sua casa, seu carro, levava tudo lá dentro do caixão. Queria mesmo, não cabe tudo, não cabe nem você. Como é que você vai levar a família? Como é que você vai levar os seus bens? Tudo fica por aqui. É tudo Deus que te dá. E quando você parte, ainda fica para os outros. Teu filho não é teu, não. O teu marido não é teu. Você não tem nada. O teu fôlego de vida não é teu. Foi Deus quem te deu. Mas eu estarei lendo sobre esta passagem que nos ensina que temos que adorar sim a Deus, acima de tudo. Jesus Cristo, ele adorou ao Pai. Abraão, que ofertou o seu único filho, ali Isaac, como oferta ao Senhor. Pessoal, ali Abraão só tinha apenas um filho, um só, o único filho. E ali o Senhor pediu ele para ser oferecido a Deus como prova de fidelidade. Aqui está Deus, aqui está o seu filho. Mas eu não vou dar não para Deus. Não, meu filho saiu de mim, das minhas entranhas, tem o meu sangue. Eu não vou matar o meu filho, mas Deus pediu uma prova para mim. E aí, quem você vai escolher? O seu filho ou Deus? Pois Abraão escolheu Deus. E naquele momento que ele mostrou a fidelidade, quando ele preparou o filho dele, colocou ali para o holocausto, o Senhor viu a fidelidade dele e falou: não faça isso. Não faça isso, pois eu estou vendo a sua fidelidade. Pois até o teu próprio filho tu negaste. É desta maneira. Aí depois apareceu lá um animalzinho qual estava preso. Ele desprendeu e ofereceu ao Senhor, assim como Jó, que perdeu tudo e depois Deus devolveu tudo. Deus veio em dobro até os seus filhos. E os outros que morreram? Os outros morreram. Deus não ressuscitou de volta, não. Mas ele agora tinha outros filhos. Eu não iria servir esse Deus, eu perdi tantos filhos. Perdi 7 filhos. Aí Deus me deu mais. Mas eu quero tudo. Os filhos teus não é teu. Foi Deus quem escolheu para eles nascerem. Nem você é dono de si próprio. O irmão Samuel está assistindo, que Deus te abençoe. O meu fôlego de vida não é meu, foi Deus que me deu. Quando que você vai entender que o teu filho não é teu, que a tua casa não é tua, que a saúde é Deus que te dá, que o fôlego de vida é Deus que te dá e depois Ele tira, porque é tudo e para Ele são todas as coisas. E se morrer foi porque é permissão de Deus. Nada acontece se não for por permissão de Deus. Não adianta você querer enfeitar, modelar, porque nunca vai ser da sua maneira, mas vai ser da maneira que Deus quer. Você está compreendendo? Vai ser da maneira que Deus quer. Então Deus está procurando os verdadeiros adoradores. Você é adorador nesta noite? Medita na sua cabeça, olha para o teu filho, para a tua filha, ou você que tem mãe e pai, aí olha e medita. Se você escolheria Deus, os seus familiares, se você escolheria Deus ou a riqueza, se você escolheria Deus ou a saúde, porque a saúde é Deus que dá. Nós procuramos a medicina, sim, nós ficamos bons porque Deus deixou os médicos para cuidar, mas tem um tempo que nós vamos partir, não tem outra saída. Então eu quero que você venha refletir, olhar para a sua família, olhar para a sua casa, olhar para a sua idade,
para a sua vida, porque não tem momento que Deus possa te levar, não. Ah, só vai embora o velhinho lá, porque tá velhinho, né? Não, às vezes não. Às vezes você novinho aí também vai, tá? Todo mundo vai. Eu estava vendo um negócio de cemitério esses dias e achei muito engraçado. Estava escrito assim: o próximo é você. E aí? Você vai lá no cemitério, não é engraçado, e ainda fala que o próximo é você. Mas é uma realidade da qual nós nunca vamos fugir, de que nós iremos morrer, de que nós vamos envelhecer. Não existe fórmula, não existe como ficar jovem para sempre. Não existe como não envelhecer. É algo natural da natureza, mas eu vou estar lendo essa palavra e vou estar trazendo, vou estar lendo rápido, amém? Glória a Deus. Atos 16, versículo 16, eu vou estar lendo para nós estar comentando aqui nessa palavra linda e maravilhosa da parte de Deus. E aconteceu que indo nas oração, nós saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Estas seguiram a Paulo e a nós clamavam, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isso fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram a estes: homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que nós não é lícito receber, nem pratica, visto que somos humanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e havendo-lhes dado muitos açoite, os lançaram na prisão. Amém? Glória a Deus. Na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E ele disse: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e tua casa. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém. Irmãos, aqui essa palavra, ela é gloriosa. Eu quero falar algo sobre as chicotadas. É bom sentir dor? Não é bom. É bom ser humilhado? Não é bom. É bom ir para a prisão injustamente? Não é bom, não. É bom sofrer? Não é bom, não.
depois da morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui tem uma prova de fidelidade de Paulo e Silas. Eu vou ler um pouquinho aqui sobre como era apanhar naquela época, né? Como que era, não era revólver não, não era pum não. Era algo mais sofrido, né? Porque um tiro na cara. O aceitamento dos judeus, pois ele costumava frequentá-las para pregar a Cristo. Os judeus tinham autoridade para decretar pena de morte por estarem sob domínio humano, mas podia castigar. Aqui a palavra fala assim que Paulo e Silas foram em uma viagem missionária a Macedônia, perdão. E aí eles estavam anunciando a palavra do Evangelho do Reino de Deus, pois Paulo já tinha se convertido ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ali ele estava levando o Evangelho juntamente com Paulo e Silas. E o que acontece? Ele estava ali anunciando a palavra do Reino de Deus para todos. E ali tinha uma mulher, aqui não fala qual o nome, mas esta tinha um espírito maligno, um espírito do mal, que adivinhava e acertava, porque o diabinho, o inimigo ali, né, o coisa ruim, igual eu vejo no canal lá, o Tioso, ele sabe da sua vida, ele olha a vida das pessoas. Então o inimigo, ele olha a gente desde o nascimento que nós nascemos. Muitas das vezes vem alguém ali e fala algo para você que você está passando. Muitas das vezes usado pelo inimigo, pois o inimigo vê o que está acontecendo na sua vida. O inimigo olha para a tua casa, o inimigo olha para as suas palavras, para as suas atitudes. O inimigo, ele está todo o tempo com o olho focado em você para te destruir. Então, com certeza, ali ele aprende muitas coisas sobre você. E ali tinha estes homens, que tinha esta mulher que lucrava dinheiro com adivinhações. Cuidado, você que gosta de revelação. Cuidado que o diabo também revela e acontece, eu já vi isso. Olha, aí essa mulher estava ali revelando, né? O espírito do mal, de adivinhação. E aqueles homens estavam lucrando dinheiro. E a verdade é o que ela falava, era verdade. Era da parte do inimigo, era uma verdade assim, meio mentirosa, né? Porque o diabo é o pai da mentira. Mas era algo real, porque ali o inimigo observava a vida das pessoas e passava para ela. Então aquela adivinhação, a pessoa poderia dizer, poxa, você está sabendo da minha vida, só pode ser Deus. Só pode ser Deus, não é Deus. Muitas das vezes é o bicho ruim, é o inimigo ali. Então, aí o que acontece, irmãos, nessa passagem é o seguinte: eles estavam ganhando lucros, graninha, muito bom dar uma graninha, nem que venha da parte do inimigo, as pessoas ainda querem esse dinheiro maligno. E quando ali Paulo e Silas iam anunciando o Evangelho, veja como o inimigo é astuto, até exaltou Paulo e Silas. Aí eles passavam ali anunciando o Evangelho, e o espírito maligno usando aquela mulher falava assim: estes são servos do Deus Altíssimo. O espírito estava mentindo? Aquele espírito maligno estava mentindo? Não, estava falando a verdade. Até o inimigo estava falando a verdade nessa hora. Primeira vez que o diabo fala a verdade, né? Primeira vez. É muito engraçado, eu acho.
Primeiro, ele é mentiroso, ele é ardiloso. Mas ele usa esta palavra até com a realidade. Pois aquela mulher estava falando a verdade, que Paulo e Silas realmente eram servos do Deus Altíssimo. O inimigo, ele tem essa habilidade de engano, de palavra. É tanto que nós sabemos que o inimigo sabe a Bíblia, sabe da nossa vida, sabe tudo do início, da criação, de tudo. Ele sabe isso aqui mais do que eu e você. É tanto que quando ele teve um encontro com o Senhor lá no deserto, o que aconteceu? Ele debatia com o Senhor usando o quê? A palavra de Deus. Ele debateu com o Senhor lá no deserto, o Senhor Jesus Cristo, que foi lá para o deserto, e o inimigo foi lá tentar, o inimigo usou o quê? Para falar, para rebater Jesus Cristo. Usou a Bíblia, usou a palavra de Deus. Então, de uma certa forma, aqui o inimigo estava ali, cuidado com o que você escuta por aí, porque muitas das vezes o inimigo elabora uma verdade, que é uma verdade, mas que tem um mal por trás para te derrubar. É desta maneira que o inimigo trabalha, ele é astuto, ele é ardiloso. Se for necessário, ele usa a Bíblia para te enganar. A palavra de Deus diz assim que, se possível, o inimigo enganaria os próprios escolhidos. Se ele tentou Jesus, que é o Filho de Deus, imagina eu e você, cuidado com o que você escuta. Muitas das vezes você vai atrás dessas coisas de revelação, toma muito cuidado. Você sabe por quê? Porque o diabo também revela. Uma pessoa uma vez falou assim para mim: olha, eu fui e tinha aquela mulher que fazia leitura de cartas, e ela revelou que tal homem apareceu na minha vida, e que isso e isso aconteceu, e aconteceu na vida dessa pessoa, tudo que aquela mulher falou. A minha avó, que me criou uma vez, assim, ela foi nesses lugares e falou assim, alguém vai casar aqui, porque eu fui lá naquele local e a mulher viu uma aliança. Adivinha que era que ia casar? O diabo sabia. Não sei de onde que ele sabia. Eu ia casar. Eu casei. E aí? O diabo não revelou a verdade? Eu estou casada com o meu esposo aqui, que é o pastor Cláudio. Eu pensei que poderia ser ela. Uma revelação dada da parte de Satanás. Pois a mulher serve aos encostos, aos espíritos malignos. E ela falou para minha mãe que ia sair o casamento da casa dela. E essa pessoa que casou foi eu. Às vezes ele profetiza. Eu já vi assim o inimigo profetizar e fazer aquilo se cumprir. Ele profetizou. Quer dizer, ele usou aquela mulher que ia dizer que eu ia me casar. Eu me casei, certo? Eu me casei. Aconteceu? Foi fato? Foi real? Foi. Sou casada hoje. Foi uma revelação vinda do inimigo que não veio da igreja? Foi. Mas só que daí o inimigo se deu mal nessa, porque eu casei com o pastor e agora estou pregando a palavra de Deus. Ou seja, ele quis trabalhar contra mim, quem sabe para eu de engano, com a palavra daqueles feiticeiros. Mas ele deu um tiro no alvo errado, porque eu casei com o pastor e estou pregando a palavra de Deus. Glória a Deus. O diabo se deu mal dessa vez. Assim como ele se deu mal usando a vida dessa jovem. Aí passando Paulo e Silas. Aí Paulo não suportou. Esse diabinho aí, muito atrevimento, né? O diabo agora está falando aí, enganando as pessoas, nos usando, né? Dois homens de Deus, Paulo e Silas. O diabo ali usando aquela mulher e falando a verdade. O diabo estava falando a verdade. É a primeira vez que o diabo não sabe primeiro não vai saber quantas vezes ele falou a verdade aí, por uma maldade lá por dentro, né? Porque ele fala, mas ele tem uma maldade que vai fazer para você depois. Mas quando ele fez isso comigo, ele se deu mal. Quando ele foi fazer isso com Paulo e Silas, ele se deu mal.
Aí o Espírito Santo de Deus mostrou para Paulo que era um espírito maligno. E ali Paulo expulsou aquele espírito maligno daquela mulher que tinha espírito de adivinhação. E aí veio o preço, aí veio o sofrimento de Paulo e Silas. Pois o que aconteceu? Agora aqueles homens que tinham o seu lucro financeiro vindo da parte do inimigo não tem mais. Pois o espírito maligno foi embora da vida daquela jovem. E agora como é que eles iam ganhar o dinheiro deles? Não, o diabo se deu mal dessa vez. Aí o que acontece? Aí a cidade se uniu contra eles sobre aqueles lugares, pois eles eram romanos, e ali se juntou aquele povo, se juntou aqueles líderes, se juntou aquela multidão contra Paulo e Silas. Eles não fizeram nada demais. Estavam ali levando a palavra do Evangelho de Deus, curando as vidas. Na Macedônia, assim, estava lá levando a palavra do Senhor. Aí o que acontece aqui? Foram açoitados e presos. Foram açoitados. Levaram chicotadas. Sentiram dor, sofreram. Eles sofreram. Poderia ter morrido? Poderia ter morrido. Foram presos? Foram presos. E Paulo e Silas ali na prisão. Aí Paulo, cheio do Espírito Santo de Deus, estava com dor. Estava todo machucado da chicotada, mas falou assim: vamos adorar o Senhor, Silas. Vamos adorar o nosso Deus. E ali eles começaram a adorar a Deus. Silas estava ali meio incomodado com aqueles dor. É tão difícil adorar com dor. É tão difícil adorar quando você perde um ente querido. É tão difícil adorar quando você perde um pai, uma mãe, um filho. Quando você perde um parente. Quando você perde a saúde. Quando você perde seu dinheiro, sua casa. Quando você perde tudo aquilo que você amava. É tão difícil adorar. É difícil, mas não é impossível. É onde Deus vê que você é um verdadeiro adorador. É neste momento de sofrimento. Não vai pensando que é no momento que está a sua casa cheia e que tem aquele churrascão, que o cheiro vai passando para a casa dos vizinhos. Os vizinhos doidinhos para vir comer o seu churrasco com você. É neste momento que Deus testa a sua fidelidade, não. Deus testa a nossa fidelidade no momento de sofrimento. Assim como Deus testou na vida de Jó. Deus testou a fidelidade da própria vida do seu Filho Jesus Cristo, que foi pregado lá naquela cruz. Assim também Ele testou a fidelidade de Paulo e Silas, presos, açoitados na prisão. Ali eles começaram a entoar cânticos de louvores ao Senhor. Quando eles começaram a entoar cânticos de louvor ao Senhor, o Senhor ouviu lá do céu o louvor, a adoração pura e sincera, no sofrimento e na dor. E veio o anjo do Senhor e abriu o cárcere. E ali os cárceres foi aberto. Paulo e Silas, os presos tudinho, tudo indo embora. Deus deu carta de euforia para todos. Todos inocentados, vão embora. Aí o carcereiro vendo aquilo, temeu o povo romano, general ali, os grandão, e vou me matar agora. Eles vão fugir, agora quem vai morrer, eu vou me matar. Aí ele falou: não faça isso. Aí ele: então o que eu faço? O que eu faço para me salvar? Aí ele falou: crê no Senhor Jesus que será salvo tu e tua casa. Não é maravilhoso isso? Eles adorou ao Senhor. Deus enviou o anjo. Jó perdeu tudo, continuou com sua fidelidade ao Senhor, teve tudo em dobro, em troca. Outra coisa, Abraão, quando ofertou o seu filho ali, criou sua fidelidade, abençoou ele. Então existe sim o adorador que adora quando perde alguém. Existe o adorador
que adora quando perde tudo. Existe o adorador que adora quando perde o filho. Pois Davi perdeu um filho, tomou um banho, se alimentou e adorou a Deus. Davi perdeu seu filho e adorou a Deus. Jó perdeu seus filhos, perdeu saúde, perdeu riqueza e adorou a Deus. Então existe. Paulo e Silas apanhou, foi humilhado publicamente, com dor e adorou, e Deus respondeu. Então existe adoração no momento do sofrimento, sim. Quantas das vezes eu, com enfermidade, adorei ao Senhor? Quantas das vezes eu quase morri e adorando ao Senhor? Eu digo por mim. Eu não vou dizer por você. Se você não adora o Senhor na dor, eu adoro o Senhor na dor. Eu não estou legal assim, mas eu adoro o Senhor. Na época da Covid, que foi o processo que nós não podíamos ir para a igreja, eu adorava a Deus em casa. Estava com infecção urinária, não podia ir no hospital, e eu adorei a Deus. E Deus me abençoou na pandemia. Deus abriu as portas para mim na pandemia. E tantas coisas que Deus já fez na minha vida. Sabe quando Deus fez mais milagre na minha vida? Foi no momento da enfermidade, no momento da dor, no momento da humilhação, no momento da minha alma ser machucada, no momento que fizeram mal para mim. Então, eu adorei ao Senhor. Você sabe por que hoje eu estou aqui, viva? Porque eu adoro este Deus. O meu esposo, que já teve 3 infartos, que não tem mais cirurgia, está vivo aqui porque ele adora a Deus. Ele adora a Deus, porque não era para ele estar aqui, não era para eu estar aqui. Então eu quero dizer que se você não adora, não tem como adorar não, porque eu estou sofrendo muito. Infelizmente, eu quero dizer para você que Deus não gosta dessas pessoas assim. Deus gosta dos verdadeiros adoradores. Se você só pode adorar a Deus quando tem uma Ferrari na sua casa, quando tem um marido ali, galã de novela, quando tem filhos de comercial de margarina, margarina não, né? Vamos para algo mais elaborado. Nutella. Se você adora a Deus só quando tem Nutella para você passar no pão, tá 39, né? Se você adora a Deus se tiver Nutella na tua casa, se você adora a Deus se você só tiver saúde, se você adora a Deus se ninguém da tua família morrer, você não é um verdadeiro adorador, porque tudo aqui é temporário. Deus não precisa de gente assim. Deus não precisa de gente dessa forma, que só vai atrás dele com o objetivo de ganhar alguma coisa. Deus quer salvar a tua alma, Satanás quer levar a tua alma para o inferno. Mas você gosta muito das coisas daqui do mundo, daqui da terra, mas você não vai levar nada. Porque o que você vai levar é terra na cara, que nem você vai levar, os outros que não jogam na tua cara. Então existem 2 caminhos. Adorar a Deus acima de tudo. Está doente? Está com câncer? Adore o câncer. Se tiver que curar, Deus cura. Se você adorar a Deus e não for curado, você vai morar na glória, porque de qualquer maneira, um dia nós vamos. Não tem para onde fugir, não tem saída. Não existe, não tem como comprar, ir lá na farmácia. Eu vim aqui comprar um comprimido para me viver eternamente, para me ser jovem eternamente, para mim não ficar doente. Não existe isso. Então, se você quer ser um cidadão do céu, você que está me assistindo, mulher, homem, jovem, Deus chama os jovens. Não vai só depois você estiver lá com a bengalinha. Não tive tempo. Você teve tempo, né, para fazer tudo aquilo que você queria. Mas e onde é que Deus ficou? Deus ficou lá no cantinho, né? No cantinho. Porque as suas prioridades eram mais importantes do que Deus. Que Deus venha ser mais importante do que o nosso ar que nós respiramos. Pois hoje nós respiramos, mas amanhã só quem sabe é Deus. Então existe sim adoradores
que adora a Deus acima de tudo, acima da enfermidade, acima da perca. Amém? Essa palavra que eu quis trazer para vocês nessa noite sobre adorar a Deus. E é desta maneira. Não tem outra não. Quer provar a sua fidelidade? Deus quer ver se você ama Ele em espírito e em verdade. Se você é fiel na hora do sofrimento. Se você pode dizer não para o pecado. Se você pode dizer não para a bebida. Se você pode dizer não para o cigarro, para a droga, para a prostituição. Se você pode dizer não para um dinheiro que é da parte do inimigo. Será que você pode dizer não? Será que você pode dizer sim para Deus? Então que você venha receber tudo aquilo que venha somente de Deus para a sua vida, assim como eu também desejo para a minha vida, porque deixa a sua vida no altar de Deus. Seja fiel com Deus, acima de tudo e de todos. Não importa a adversidade que estiver acontecendo na sua casa, a sua fidelidade Deus vai abençoar. Deus responde quando nós agimos com uma fidelidade, com amor. Samuel está assistindo? Amém, glória a Deus. Bom, vou estar encerrando, amém? Vou estar dando a bênção apostólica nessa noite. E eu gostaria que você meditasse nesta palavra, porque é desta maneira. Jesus adorou naquela cruz ao Pai. Até quando o Pai não podia responder por causa dos nossos pecados. Jó adorou a Deus. Paulo e Silas adorou a Deus. Os discípulos que morreram de forma terrível, adoraram a Deus. Vai aí, pesquisa, você que tem internet, vê como é que eles morreram. Muitos jogados para as covas dos leões, Sadraque, Mesaque e Abednego jogado ali no fogo, mas tinha um quarto homem presente para não queimar nenhum fio de cabelo deles. O quarto homem era Jesus. Vê lá se você consegue entrar na classificação de adorador para entrar no reino dos céus. Porque aqui é o que nós passamos por aqui. As provações para ser aprovado, para entrar no reino de Deus. Amém? Vou estar dando uma bênção e quero que você venha meditar sobre esta palavra, que é uma palavra abençoada. Vamos colocar a mão assim e receber as bênçãos do Senhor nessa noite. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vamos para uma semana de glória e de vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. Está encerrado, amém?